As garras do gigante o puxaram para baixo como se quisessem rasgar a savana. Mas apenas um rugido da manada de búfalos ecoou em resposta. Será que o caçador conseguiria manter sua vida? O gigante indomável. A fúria do búfalo negro faz o leão fugir. O amanhecer surgiu no horizonte, arrastando uma luz fina e dourada sobre as planícies rachadas. A grama seca se inclinava ao vento, revelando a fina poeira que flutuava no ar frio remanescente da noite anterior. De longe, o chão parecia tremer, o som era profundo, constante e pesado como os tambores de uma tribo ancestral. A manada de búfalos do cabo apareceu, densa como um rio que flui lentamente pela savana. No meio daquele fluxo, uma figura se destacava acima de todas as outras, um cubu, um macho adulto com um dorso largo como uma encosta de montanha alisada pelo tempo. Sua pelagem negra estava coberta por uma fina camada de geada, seus chifres afiados e curvos brilhavam à luz da manhã como dois machados forjados em incontáveis estações chuvosas. Seus olhos eram calmos, mas escondida neles havia uma camada de frieza de alguém que havia sobrevivido a muitas provações. Cubu deixou a manada mais cedo do que qualquer outro indivíduo. Caminhou lentamente em direção ao chão lamacento que ainda conservava alguma umidade, seus pés pesados, a cada passo, pareciam imprimir uma marca de poder no solo. A lama fria grudava em seus dois cascos dianteiros, refrescando o calor de seu corpo maciço. Quando baixou a cabeça, sua respiração saiu em duas nuvens brancas que se dissiparam gradualmente no ar. Atrás, a manada de búfalos continuou sua jornada. A poeira subia em faixas nebulosas, envolvendo a luz do sol da manhã para formar uma fina cortina pairando sobre a estepe. Acima, o céu estava claro e silencioso, como se estivesse prendendo a própria respiração, sem rugidos, sem sons de caçadores. Mas o silêncio não era paz, e sim um momento que antecedia uma grande tempestade, quando tudo parava, aguardando a chegada de uma violência invisível. Na África, havia uma criatura que poucos queriam confrontar. Não o leão. Não a hiena. Mas o gigante que carregava a tempestade que nunca cessava.
Kubu ergueu a cabeça, fitando a savana infinita. Seus olhos não demonstravam nenhum aviso, mas em algum lugar um pequeno tremor vinha do chão. Nenhum predador apareceu, mas seus instintos sabiam, algo observava a cada passo seu. Não um som, apenas uma leve mudança no vento que só aqueles que viviam o suficiente conseguiam decifrar. A savana sob seus pés se iluminava aos poucos, mas naquela luz, outra escuridão surgia da extremidade distante da terra. Um perigo que não rugia, não se precipitava, mas se aproximava. E Kubu, o gigante indomável, foi o primeiro a senti-lo. A savana se alterou quando o sol subiu um pouco mais, o último orvalho evaporou da grama e deixou o chão seco como se estivesse sob uma maldição. Kubu deixou a lama, a sujeira grudada em seus pés caindo em pequenos flocos marrom escuros. O calor começou a subir de seu corpo gigante, e com ele uma vigilância mais instintiva do que qualquer sentido conhecido pelo homem. Então, um leve movimento percorreu o ar. Não um som, não um tremor. Apenas uma mudança no vento, carregando um cheiro de peixe muito tênue, muito fraco, mas o suficiente para fazer Kubu levantar a cabeça. Os maçaricos que bicavam insetos sob a grama de repente dispararam para o alto, dispersando-se em uma pequena nuvem. Eles não gritaram. Apenas voaram, e a maneira como voaram foi o que indicou à savana que algo estava chegando. Nesta terra, o que você ouve não é necessariamente assustador, mas o que você não ouve muitas vezes é o fim. Kubu ficou parado, suas orelhas girando levemente como dois leques detectores de vento. Um momento de silêncio incomum durou. Os sons familiares de insetos e grama farfalhando desapareceram como se alguém os tivesse apagado com a mão. Sob a grama alta à direita, uma curva amarelo pálida rastejava lentamente. A respiração da criatura atrás dela era tão tênue que quase se confundia com o vento. Três sombras amarelas, baixas, longas e comprimidas, aproximavam-se pouco a pouco. Leu-as. Mestras das artes, desaparecidas, mas sempre presentes. Seus pelos se misturavam perfeitamente com a grama queimada.
Seus olhos não piscavam, não se apressavam. Cada passo era leve, como se a savana sustentasse cada casco. Kubu ainda não os via. Mas a savana sim. E a savana falava com ele em uma linguagem que só aqueles que viveram o suficiente podiam entender. A manada de búfalos, que estava ali antes do amanhecer, ergueu um pouco mais a cabeça, esticou as narinas e inspirou profundamente. O cheiro era mais distinto. O cheiro de pelo de leão, o aroma dos campos de caça que pairava desde a noite anterior, o cheiro de uma matilha que o seguirá. Uma clareira se abriu na grama. Não grande. Do tamanho de um pequeno antílope. Mas isso foi tudo o que o leão precisou para escolher seu alvo. Kubu era o alvo. Não a manada. Não os filhotes. Mas aquele que havia sido isolado do fluxo principal, parado no meio da clareira sem guarda. Os 3 leões pararam na grama. O vento diminuiu. Um deles ergueu a cabeça, seus olhos amarelos mais visíveis através da grama. Sua respiração era fraca. Seus corpos estavam tensos como cordas de arco. Nenhum rugido, nenhum passo. Apenas a fria certeza de 3 caçadores se preparando para escrever o fim de um gigante. Kubu não sabia que eles estavam ali. Ele só sabia que a savana estava fora de ritmo. Os pássaros pararam. Não havia motivo para as coisas pararem assim, exceto por um. Búfalos do cabo nascem do tamanho de uma rocha, mas os ataques são sempre direcionados ao momento em que estão sozinhos. Kubu ficou ali, banhado pela luz da manhã, sua respiração pesada, seu olhar percorrendo a grama, onde 3 sombras mortais estavam comprimidas, esperando o momento certo. Na savana, não havia sirene. Houve apenas um único instante em que caçador e presa olharam na mesma direção, e o espaço entre eles começou a diminuir.
Um som muito baixo ecoou da grama, mas foi o suficiente para fazer Kubu virar a cabeça instintivamente. Naquele instante, o chão bem ao lado de sua cintura explodiu como se alguém tivesse puxado o tapete de grama. Uma leoa saltou direto em suas costas. Todo o peso de quase 150 kg atingiu as costas de Kubu, fazendo-o inclinar o corpo. Suas garras cravaram-se profundamente na pele grossa, criando 2 longos rasgos carmesins. A savana explodiu. Kubu sacudiu o corpo, todos os músculos sob a pele negra se contraíram como cordas esticadas. A leoa em suas costas recuou por um instante, mas suas garras se agarraram firmemente, sem soltar. Uma mordida afiada atingiu sua pata traseira. Kubu caiu no chão com uma perna só. Naquele momento, qualquer búfalo poderia ter morrido. E a maioria morreu. A savana pareceu congelar em um único instante. Búfalos e leões, terra e sangue, vento e respiração, tudo se misturava no caos de uma emboscada perfeita. Kubu tentou se levantar, mas suas pernas tremiam a cada passo. O peso dos 3 predadores puxava seu centro de gravidade para baixo, centímetro por centímetro, como se quisesse afundar seu corpo enorme no chão. O búfalo caiu. Seria o fim. Bem atrás, a manada de búfalos começou a fazer barulho. Algumas fêmeas soltaram mugidos baixos, como tambores. Elas não conseguiam ver Kubu, mas pressentiam a perturbação vinda do chão através de seus cascos, um sinal em que a espécie confiava mais do que em qualquer outro sentido. A manada estava se afastando. Para longe. Kubu ainda estava preso entre as garras de 3 caçadores nascidos para matar com persistência. Um novo vento soprou, não trazendo o cheiro de leões, nem o cheiro de búfalos, mas o cheiro da morte, o tipo de cheiro que só aparece quando a savana sabe o fim de uma criatura. Assim que Kubu parecia prestes a cair, o chão tremeu novamente, mais forte, mais denso, como se dezenas de pedregulhos estivessem rolando pelas colinas distantes em direção à batalha. Um som profundo, retumbante e estrondoso subiu das profundezas da terra como um trovão abafado. A manada de búfalos havia retornado. E desta vez eles não estavam correndo. Sombras negras emergiram da poeira, grandes, pesadas, ombros tão largos quanto penhascos. Cada par de chifres curvos apontava diretamente para os leões, brilhando friamente ao sol. Seus olhos eram vermelho escuros, cheios da raiva primitiva que só aparecia quando a manada era ameaçada. Um jovem touro rugiu primeiro.
O rugido rasgou o vento, raspando as árvores secas e atingindo os leões que tentavam manter o perímetro. A leoa nas costas de Kubu ergueu a cabeça, suas orelhas se contraindo. Ela ouviu aquele som, o som que sinalizava que a morte poderia vir de uma direção inesperada. Dois outros búfalos investiram de duas direções, seus corpos enormes levantando poeira de seus cascos. Um deles saltou pela pequena encosta, colocando todo o seu peso sobre os chifres e então investiu direto contra o lado do leão que mordia a perna de Kubu. O leão foi arremessado do chão, girou no ar e caiu com força na poeira, encolhendo-se de dor. Fugiu fracamente, tentando se levantar, mas uma das pernas já estava quebrada. A savana tremeu. Aquilo não era mais uma caçada. Aquilo era um contra-ataque daqueles que jamais abandonaram os seus. Uma búfala, com os olhos brilhando como duas brasas ardentes, investiu contra o leão que estava prestes a saltar. Ela avançou, seus chifres cravando-se na carne macia sob a barriga do leão, erguendo-o do chão por um breve instante. Um guincho agudo ecoou, o som de carne sendo cortada por algo que não deveria ser cortado. O leão caiu, rolando no chão, poeira rodopiando ao seu redor. Naquele momento, o orgulho do caçador foi esmagado pela fúria da manada de búfalos, a força de toda a savana reunida em uma única massa. Os outros búfalos avançaram em arco, cabeças baixas, respirando como cavalos de guerra enfurecidos. Eles pisavam forte, a terra sob seus cascos explodindo em poeira como pequenas minas. Naquele círculo, cada leoa compreendeu o que os livros nunca lhe contaram. Um caçador também podia morrer sob os chifres dessa presa. Um leão tentou rugir em ameaça, mas foi respondido por 3 pisadas fortes vindas de 3 direções diferentes. O ar tremeu. A grama se curvou no ritmo furioso da manada de búfalos. Não havia escolha. O líder da manada deu um passo para trás. Depois 2. Ele se virou parcialmente, os olhos ainda divididos entre Kubu e os búfalos ao redor, mas o instinto lhe dizia que um segundo de hesitação ali poderia resultar em sua morte. Os outros 2 o seguiram, abaixados, com os rabos caídos em confusão e medo. Recuaram, sem rugir, sem se virar, o silêncio a mais dolorosa admissão de derrota do predador. Na poeira, Kubu respirava pesadamente, enrajadas como foles assobiando sobre metal quente.
Um touro velho se aproximou, tocando levemente os chifres no flanco, não para perguntar, mas para confirmar que seu membro não estava morto. Olhos negros seguiram os leões em fuga. Sem perseguição. Sem exibição. Ali parado, feroz e cheio de poder, como se a savana tivesse acabado de testemunhar o retorno de uma dinastia sem trono. E no centro do cerco, Kubu ergueu a cabeça, sua respiração superficial. Os búfalos sabiam que tinham vencido. Não porque os leões tivessem fugido, mas porque lutaram como uma força unificada que teria feito até mesmo o predador mais temido da África recuar. O sol se movia para o oeste, estendendo as sombras da manada de búfalos sobre a terra rachada. A poeira da batalha havia assentado, deixando apenas o sangue seco nas costas de Kubu e as profundas pegadas onde eles haviam estado. O vento da tarde carregava o cheiro de grama seca, o cheiro da derrota dos leões se dissipando na luz do entardecer. Kubu caminhava lentamente, mas cada passo era tão firme quanto uma estaca cravada na savana. Pássaros palito pousavam em suas costas, vasculhando os arranhões, recolhendo a pele rasgada que havia sido o sinal mais claro de uma batalha que quase lhe custou a vida. Ao lado dele, o jovem búfalo se aproximou, alguns pares de olhos jovens fitando seu corpo maciço como se estivessem olhando para uma rocha que acreditavam que jamais cairia. Nesta terra, existem aqueles que são chamados de reis, mas existem aqueles que não precisam de trono e ainda assim obrigam todas as outras espécies a temerem. Um único búfalo negro pode cair diante de suas garras. Mas uma manada de búfalos negros enfurecidos pode fazer até mesmo o caçador fugir para salvar a própria vida. A manada gradualmente se afastou do chão ensanguentado, fundindo-se ao mar de grama amarela que mudava de cor sob o pôr do sol. Amanhã, haverá novas caçadas, novas mortes, novos desafios entre presas e chifres curvados. Mas hoje, a savana escolheu se lembrar de uma coisa: existem batalhas onde a presa não se curva, e existem momentos em que o poder da manada é maior do que o título de predador. Kubu não olhou para trás. Ele apenas continuou caminhando, carregando feridas recentes e uma antiga verdade que a savana sussurrava a eras. Enquanto esses chifres permanecerem eretos, a tempestade no peito deste gigante jamais se extinguirá. A savana ainda guarda muitos segredos. Acabamos de abrir a primeira porta. Se a história deste gigante indomável te cativou, há muitas outras batalhas esperando por você lá fora, onde o caçador pode se tornar o fugitivo e a presa pode se tornar uma lenda.
Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas jornadas de sobrevivência em meio à poeira vermelha, presas e chifres dos guerreiros da savana. Curta e compartilhe se quiser que mais pessoas vejam o poder daqueles que parecem ter nascido para correr. A superfície da água parece calma, mas um pesadelo a aguarda abaixo. Quando os dois governantes das águas se encontram, há apenas uma chance de sobrevivência. A batalha começa. O Serengeti selvagem. A batalha de vida e morte entre crocodilos e hipopótamos. Sob o céu azul profundo, o Serengeti se estende infinitamente com pastagens douradas, onde a vida e a morte se entrelaçam a todo momento. No meio daquela terra selvagem, o rio Mara serpenteia como uma fita de seda marrom avermelhada, carregando o lodo e o sopro de todo o ecossistema. Esta é a força vital que nutre todas as espécies, ao mesmo tempo, um campo de batalha feroz, onde centenas de milhares de vidas se cruzam a cada ano durante a grande migração. Cada ondulação, cada curva, contém os segredos da natureza, sempre prontos para explodir a qualquer momento. Aqui, há um governante que não precisa se mover muito para caçar. Uma enorme sombra negra, como um tronco áspero flutuando, imóvel na água parada. Crocodilos do Nilo. Mestres da emboscada, aqueles que deixam qualquer criatura que pise na água cautelosa. Os adultos podem ter mais de 5 metros de comprimento e pesar mais de 500 kg. Sua pele espessa, semelhante a uma armadura, tingida de marrom acinzentado e misturada com lama do rio, os torna fantasmas invisíveis debaixo d'água. Seus olhos amarelos brilhantes e narinas altas permitem que observem e respirem mesmo quando a maior parte de seus corpos está escondida nas profundezas. Eles são mestres da emboscada, tão pacientes que podem ficar parados por horas, esperando por um passo descuidado. E agora, rio abaixo do Mara, a superfície da água começa a ondular. Ao longe, colunas de poeira amarela se erguem da savana. Sinais de migração se aproximando. Da vasta savana, trechos de grama amarela se estendem até o horizonte. O som do vento se mistura com os cascos de uma manada de antílopes se movendo ao longe. Sob as águas lamacentas do rio Mara, o crocodilo do Nilo deslizava silenciosamente. Seu corpo enorme quase desaparecia nas ondulações suaves, apenas seus olhos amarelos e seu dorso áspero expostos acima da água.
A cada movimento da cauda, ele se aproximava, mas ainda mantinha seu ritmo lento e calculista. Sabia que não muito longe estava uma das criaturas mais ferozes daquelas águas. Um hipopótamo adulto, pesando quase 3 toneladas, estava meio submerso, com as mandíbulas entreabertas e as presas de 50 centímetros de comprimento brilhando à luz do sol. Este era o seu território. No mundo dos hipopótamos, qualquer criatura que se aproximasse demais da margem onde a manada descansava era considerada uma ameaça. Neste rio, havia limites invisíveis traçados à força. Para este crocodilo, um movimento errado poderia transformar predador em presa. Ele havia inadvertidamente invadido o espaço pessoal de uma das criaturas mais temperamentais da África. O crocodilo também sentiu isso. O ar pareceu ficar tenso. Com uma força de mordida de mais de 1800 psi, o hipopótamo poderia quebrar os ossos de um crocodilo em segundos. Ele observou atentamente. De repente, o hipopótamo avançou com as mandíbulas escancaradas. O crocodilo se assustou, mas era tarde demais. A luta havia terminado. O crocodilo decidiu recuar, para salvar sua vida para a próxima caçada. O crocodilo continuaria a procurar oportunidades em outros lugares, enquanto o hipopótamo se aqueceria em silêncio, dominando suas próprias águas. Quando o rio ficou calmo novamente, o crocodilo do Nilo afundou, desaparecendo como se nunca tivesse existido. Mas por trás daquele silêncio, um misterioso ciclo de vida acontecia, guiado por instintos primitivos que existiam há milhões de anos. Os crocodilos do Nilo são predadores solitários, esperando pacientemente por horas, até dias, para atacar. Mas, durante a época de acasalamento, esses predadores solitários se tornam mais ativos do que nunca. Os machos gigantes nadam lentamente em seu território, emitindo rosnados profundos que ecoam debaixo d'água. Somente os da sua espécie conseguem ouvi-los. Isso representa um desafio para outros rivais e um convite para as fêmeas da região. Sob as águas turvas, os machos travarão confrontos para conquistar o direito de continuar a sustentar a próxima geração. Quando a fêmea aceita o vencedor, ela aparece em uma posição sugestiva. O casal nada paralelamente.
Suas cabeças se tocam e, em seguida, envolvem suas caudas como uma dança subaquática. Esta é a dança de acasalamento do crocodilo do Nilo, suave e repleta de significados ocultos. O processo de acasalamento ocorre debaixo d'água, de forma rápida, mas suficiente para garantir a sobrevivência da próxima geração. Embora pareça suave, esse comportamento, na verdade, reflete um poder reprodutivo. Somente os machos mais fortes, capazes de derrotar oponentes e impressionar as fêmeas, podem se aproximar. Essa dança é tanto uma cooperação suave quanto um desafio oculto entre os indivíduos durante a época de acasalamento. Após cerca de 3 meses de gestação, a fêmea sai da água em busca de um local para construir um ninho. Cada ninho pode conter de 25 a mais de 80 ovos, que ela cuidadosamente cobre para reter o calor. Durante a incubação, a mãe permanece por perto, alerta para predadores. Cerca de 90 dias depois, gritos fracos sinalizam que os ovos eclodiram. A mãe cava, pega cada filhote e os carrega em segurança para a água. Apesar da proteção, apenas uma pequena fração dos filhotes sobrevive ao primeiro ano. O restante se torna alimento para outros predadores. E enquanto o sol da manhã brilha sobre o rio Mara, as pequenas criaturas iniciam seu árduo ciclo de vida, carregando consigo o legado de um dos maiores predadores da África. Sob um céu escaldante de estação seca, a poeira dourada começa a subir da savana. Ao longe, pontos pretos se movem em um fluxo interminável. A manada de gnus se prepara para a grande migração. Eles têm corpos musculosos, pelagem marrom acinzentada misturada com chifres pretos e curvos apontando para ambos os lados, e caminham sem parar. Esta é uma das maiores espécies migratórias do planeta. Todos os anos, mais de 1 milhão de indivíduos cruzam o Quênia e a Tanzânia no ciclo infinito da vida. Eles buscam pastos verdes e novas fontes de água. Viajam em manadas gigantes, cada manada podendo chegar a dezenas de milhares de indivíduos, espalhando-se pela savana. Junto com eles, zebras e antílopes também se juntam à jornada. Todos criam um mar de vida móvel, sacudindo o chão com o som de cascos batendo. A estação chuvosa é a época do acasalamento. Os machos lutam pelo acesso às fêmeas em lutas ferozes. Após cerca de 8 meses de gestação, a fêmea dá à luz um filhote, geralmente no início da próxima estação chuvosa, quando as pastagens estão mais verdes e o alimento mais abundante.
Esses filhotes rapidamente se juntam ao ritmo migratório, embarcando na primeira jornada de suas vidas. Os ecos de milhares de indivíduos sinalizavam que o momento de cruzar o rio Mar havia chegado. Mas, sob as águas turvas, os olhos amarelos dos crocodilos do Nilo ainda observavam friamente. Eles esperaram por esse momento por meses. Um líder poderoso liderava o caminho, seguido por uma manada de gnus, um fluxo animado de centenas de corpos correndo sobre a água. No meio do rio, uma sombra negra gigante avançava lentamente. O crocodilo do Nilo estava imóvel como um tronco morto. Mas naqueles olhos amarelos, cada movimento na superfície da água era registrado. O bater dos cascos da manada migratória ecoava pela água, como o rufar de um tambor de guerra. Ele estava faminto há semanas, e cada batida de seu coração agora se harmonizava com os sons caóticos acima. Ele esperou pacientemente. Assim que um gnu punha os pés, a água ao redor parecia congelar. Toda a manada também havia percebido o perigo. De repente, o crocodilo do Nilo irrompeu da água turva, espirrando água. Em uma fração de segundo, o crocodilo do Nilo arrastou sua vítima para as profundezas do turbilhão implacável do rio Mara. A caçada havia terminado. Neste mundo, a vida se paga com a morte de outros. E para aquele infeliz antílope, a grande jornada migratória chegou ao fim. E seu rebanho deve continuar, para novas jornadas do outro lado do rio. Em outro braço do rio, onde a água reflete o sol escaldante do meio-dia, uma espécie ainda domina silenciosamente. Hipopótamos. Gigantes do rio, passam a maior parte do tempo banhando-se no rio fresco para escapar do calor escaldante da savana. Os hipopótamos formam um rebanho muito unido, frequentemente reunindo-se em grandes grupos de até várias dezenas de indivíduos, todos sob o controle de um macho dominante. Sob o comando do líder, a ordem no rebanho é rigorosamente mantida. Mas quando chega a época de acasalamento, as águas normalmente calmas de repente se transformam em uma arena. O aroma dos feromoníos se espalha no vapor quente e úmido, como uma fogueira subterrânea que desperta os instintos primitivos desses gigantes. De longe, um jovem macho se aproximou, com os olhos arregalados, as orelhas se contraindo levemente e o corpo flutuando acima da água mais do que o normal. Naquele momento, o macho dominante também olhou para cima.
Os dois gigantes se aproximaram lentamente, a água entre eles espumando de um branco. Seus olhares se encontraram, cada músculo tenso como uma mola prestes a explodir. O ar ficou mais denso. De repente, eles se lançaram um contra o outro. A mordida feroz decidiu tudo. A luta terminou. O vencedor havia protegido seu território e obtido acesso total às fêmeas do rebanho. Um breve silêncio caiu sobre o rio, restando apenas o som da água. A época de acasalamento ocorre principalmente durante a estação chuvosa. Todo o processo ocorre debaixo d'água. Após o acasalamento, a fêmea fica prenhe por cerca de 8 meses. Quando chega a hora de dar à luz, elas se separam do rebanho e encontram um local tranquilo no rio para dar à luz. Os filhotes, pesando entre 25 e 50 kg, nascem debaixo d'água e imediatamente emergem para respirar pela primeira vez. Durante as primeiras semanas, a mãe permanece por perto, protegendo seus filhotes do perigo. Gradualmente, eles retornam ao bando, onde o ciclo de vida no rio continua, apesar dos perigos à espreita. Na superfície calma do rio, quando as ondulações apenas balançam levemente sob a luz do sol, a vida continua a acontecer em todos os espaços. Ao longo das margens do rio Mara, a águia pescadora africana pousa tranquilamente em um galho alto, seus olhos dourados sempre observando a água. Elas são as melhores caçadoras do rio, o seu cardápio principal é peixe, às vezes aves aquáticas ou até mesmo crocodilos jovens. Cada refeição começa com paciência, esperando que a presa apareça ao seu alcance. Então, ela usará suas fortes garras curvas e bico afiado para desfrutar de sua presa. Ela não é apenas um símbolo do poder do céu de Mara, mas também um elo importante que mantém o ecossistema deste rio equilibrado. Do céu ao fundo da água, o ecossistema de Mara muda completamente de cor. Em um rio próximo, a atmosfera é completamente diferente. Sob a água lamacenta, longas sombras negras rastejam silenciosamente. São os notórios predadores do rio, os crocodilos do Nilo. Eles espreitam perto do local onde os hipopótamos descansam, com seus olhos amarelos esbugalhados como luzes de
Para eles, um hipopótamo adulto é um oponente difícil, mas um hipopótamo bebê é uma oportunidade de ouro. Um hipopótamo bebê não é forte o suficiente para nadar rápido, não tem uma mordida forte, acima de tudo, não tem plena consciência do perigo que se aproxima aos poucos sob a água calma que parece inofensiva. Sob a água lamacenta, a luz do sol que penetra na superfície do rio é apenas um tênue raio de luz, oscilando a cada ondulação. O calor do meio-dia do rio Mara criava uma atmosfera densa e abafada. Acima, a superfície do rio parecia calma. Perto da margem, um jovem hipopótamo, com sua pele lisa, rosa acinzentada, abanava lentamente o rabo. Seus olhos redondos e claros acompanhavam as ondulações. Ele não sabia que, a cada vez que nadava um pouco mais, se aproximava da fronteira perigosa. Não muito longe, a mãe hipopótamo observava, com suas orelhinhas girando constantemente. Seus olhos se estreitaram, acompanhando cada movimento dentro de seu raio de ação. Mas sob a água parada, uma longa sombra se movia silenciosamente. Não apenas um crocodilo, mas um grupo inteiro. Eles se moviam tão lentamente que estavam quase parados, cada leve movimento de suas caudas servia apenas para ajustar a direção, afundando profundamente. Olhos frios e dourados, fixos no alvo. Apenas uma pequena abertura seria sua chance. A luz do sol brilhante refletia nas ondulações ao redor do bebê hipopótamo, tornando-o involuntariamente mais proeminente à vista dos emboscadores. Em uma fração de segundo, a superfície da água pareceu estourar. Os crocodilos pularam, cravando-se no pequeno corpo. A rolagem da morte havia decidido o destino do bebê hipopótamo. A caçada terminou rapidamente. O grupo de crocodilos desapareceu nas águas profundas, carregando a presa para além do limite de proteção. Para a mãe hipopótamo, tudo o que restou foi desamparo e um silêncio aterrorizante. No rio Mara, a paz retorna, mas no fundo das águas, o ciclo de vida e morte continua, sem um momento de pausa. Sob o céu infinito do Mara, desde a emboscada paciente dos crocodilos do Nilo, as persistentes manadas de gnus, os hipopótamos gigantes defendendo seus territórios, até as resilientes zebras em suas jornadas migratórias, todos seguem uma única regra: adaptar-se ou ser eliminado. Aqui, a vida nunca é de graça, cada refeição do caçador é uma perda da presa, e cada vida que existe é paga com força, inteligência ou sorte. O rio Mara ainda flui, carregando glória e tragédia, tecendo uma história interminável de sobrevivência. E é isso que mantém esta terra como um dos palcos selvagens mais majestosos do planeta.
Se você ama as ferozes jornadas de sobrevivência na natureza, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma batalha.